Vamos começar a EBD desse domingo, né? Vamos começar agora para não ficar tarde, já são 10h13. Bom estar aqui com vocês, bom que vocês estão aqui. É sempre um prazer, meus amados, a gente se reunir no domingo, né, para estudar a palavra, para estudar temas referentes à palavra, né? E pedir para o pastor Walter fazer aquela oração. Bom dia, pastor Walter, tudo bem com o senhor? Bom dia, professor. Eu vou somente reavivar aquela expressão do povo, né? Que mestre é mestre, viu? Por isso eu tenho a maior satisfação de me sentar aqui para ouvi-lo, viu? Mestre é mestre, você sabe disso, né? Obrigado, pastor. Valeu. Eu vou fazer essa oração e depois vou assistir a escola do carro, né? Porque eu vou lá tomar conta do Dante. Tá certo. Tá certo. Então vamos orar. Vou então orar pelo pastor Rhodes, que está em... Sim, está em viagem. Ele estava em Juiz de Fora, né? Deve ter saído agora de manhã cedo em direção à vitória do Espírito Santo. Tá certo. Antes dele chegar a Maceió, ele vai dar uma passeada, né? Beleza, tem que passear. Bahia, em Paulo Afonso, ver o sogro, e depois ele vem para Maceió. Tá certo, legal, pastor. Bênção. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tua generosidade. Te louvamos, Senhor, porque no sacrifício de Jesus, na sua morte substitutiva, nós temos a vida, o perdão e a misericórdia. Pai, queremos te agradecer por este domingo, por este dia que o Senhor nos concede. Queremos te louvar porque estamos saudáveis. Queremos te louvar, ó Deus, pelo privilégio de estarmos em casa, participando de uma escola, Senhor amado. Quero te agradecer, Pai, pela vida do pastor Tiago, pela vida do pastor Hugo, Senhor querido, estão responsáveis por essa ótima escola que nós temos tido a cada domingo. Queremos, Pai, te agradecer pela vida do pastor Rhodes, presidente da nossa congregação, ó Deus, pedindo que o Senhor o abençoe, que esta viagem seja repleta de alegria, de descanso, meu Pai, que tu possas trazê-lo em paz para Maceió e depois levá-lo para Curitiba, na paz, na alegria do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Deus. Abra, Paizinho, o nosso entendimento para que possamos aprender e afixar, bem afixado, a tua palavra, Senhor, nas nossas lembranças, para não esquecermos que a palavra do Senhor é a espada do Espírito que nos ajuda nos nossos combates, que nos fortalece e que nos ajuda a conquistar as vitórias. Pai Santo, eu te agradeço por cada um dos irmãos que já estão apostos, pela vida do Fernando lá no Paraguai, Senhor, que tem estado sempre conosco. Ó Deus, pela vida, Pai, de cada um dos teus filhos, por aqueles que ainda hão de vir, ó Deus, por aqueles que ainda hoje serão despertados para vir a essa escola, Pai. Em nome de Jesus, dê ao pastor Tiago a costumeira graça, a costumeira unção, a costumeira habilidade, Deus, para que possamos aprender hoje muito mais, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Então, mas é o seguinte, como vocês sabem, o pastor Hugo vai fazer o Enem hoje, então ele não tem como dar a lição, né? E a gente já tinha combinado que nosso estudo de João nós faríamos por revezamento dos capítulos, né? Eu não queria pegar mais um capítulo, como a gente já tinha conversado antes, então o capítulo 10 vai ficar com ele quando ele retornar para dar aula, né, na próxima semana. E semana passada e na semana eu estou trazendo temas diferentes, né? Semana passada nós falamos sobre a inspiração da Bíblia e hoje eu trouxe um outro assunto, né? Tendo conversado com o pastor Hugo antes. Então, amados, a aula de hoje eu coloquei o título Para ajudar a entender o Novo Testamento. Para ajudar a entender o Novo Testamento. Não é uma aula sobre um capítulo específico da Bíblia, sobre um tema específico da Bíblia, mas sobre meio que um panorama do Novo Testamento, né, de Israel no Novo Testamento, né, desse mundo judaico, esse mundo no qual Jesus esteve inserido, né, no qual ele encarnou e realizou seu ministério, morreu e ressuscitou, e no qual surgiu a igreja. Ok, amados? Então, o tema de hoje é esse. Eu coloquei para ajudar a entender, porque você não precisa necessariamente disso, não é? Não é um conhecimento indispensável, é um conhecimento extra, é um conhecimento que vem para complementar, vem para somar, né?
Da minha parte, eu acho muito útil esse tipo de estudo. Para mim, tem servido bastante, porque dá para a gente uma amplitude de visão, né? Dá para a gente uma concepção nova, né? Quando a gente conhece alguns detalhes históricos, culturais, econômicos, né? Relacionados a temas bíblicos. Então, eu vou trazer alguns versículos associados com esses assuntos e a gente vai ver esse panorama, ok? O panorama do povo da terra de Israel no Novo Testamento. Beleza? Então, eu trouxe aqui alguns slides, né? Tem muito slide, mas é porque tem algumas figuras. Não é tão longo, não vai ser tão denso, não vai ser tão profundo, né? Espero que seja no nível que seja suficiente para a gente. Beleza, pessoal? Então, eu vou compartilhar a tela para a gente começar. Então, hoje é dia 24, na verdade, né? Que eu comecei a fazer isso ontem. Então, aqui está o nosso título, né? Para ajudar a entender o Novo Testamento, panorama geral de Israel no tempo de Jesus. Ok? Essas ruínas que vocês estão vendo são ruínas de uma sinagoga muito antiga, né? Uma sinagoga que já não existe, claro, está em ruínas. Mas, como a sinagoga foi uma instituição central nesse período, eu trouxe, né, para a capa dessa aula, essas ruínas dessa sinagoga. Então, pessoal, basicamente, um mapa do mundo romano, porque a gente sabe que os eventos do Novo Testamento acontecem no contexto do domínio romano, né, sobre todo o mundo antigo. Então, a gente tem esse mapa que é muito bacana. Ele não está tão nítido, não é tão focado, porque eu não sou um cara muito habilidoso nessas coisas de imagem, e foi o melhor que eu achei. Eu sei que tem muito na internet, mas eu não sou um cara tão habilidoso também para encontrar. Mas aí nós temos o mapa desse mundo romano, essa parte em cinza, né? Você vê aqui a Roma como capital da Itália, né, que era a sede do Império, a sede dessa civilização que foi tão importante, né, tão poderosa e dominou uma fração tão grande do mundo. E aqui a gente tem Jerusalém, né, e a terra de Israel. Ok, pessoal? Então, esse é o mundo no qual se inserem as histórias do Novo Testamento, né, no qual acontecem os episódios, né, bíblicos da chegada de Jesus, do seu ministério, sua morte e ressurreição e o surgimento da igreja. Beleza? Então, esse mapa é só para a gente se situar geograficamente. E aqui, esse aqui é mais importante porque ele traz a terra de Israel, né? Aqui o título é Palestina nos tempos de Jesus, mas essa expressão Palestina não existia nessa época, ok? Então, Palestina é um termo bem posterior, né? Então, a terra de Israel, no tempo de Jesus, ela era dividida dessa forma que vocês estão vendo. A gente tem as diferentes cores mostrando as diferentes regiões nas quais estava dividida politicamente essa região. Então, a gente tem, por exemplo, essa parte aqui em vermelho, que era uma região que ficava sob administração direta romana. Os procuradores romanos dominavam essa região aqui, controlavam essa região. Toda a terra de Israel, ela era possessão romana, mas essa parte em vermelho ela estava sob administração direta. Então a gente tem aqui Jerusalém, a gente tem aqui Samaria, né? Porque essa parte aqui ela compreende a Judéia, compreende a Samaria e compreende a Idumeia. A Idumeia era o território dos antigos edomeus, né? De Edom. Aí aqui a gente tem em amarelo a região da Galileia, onde Jesus cresce, né? E onde ele inicia o seu ministério. Então, essa parte em amarelo aqui da Galileia e da Pérea, elas faziam parte da tetrarquia de Herodes Antipas. Essa parte aqui roxa, ela era a região de Decápolis, né? Que era constituída por 10 cidades autônomas, que respondiam diretamente ao governador da Síria, né? Que era uma província romana aqui ao norte, né? Ao norte de Israel. E essa parte aqui em laranja era a tetrarquia de Filipe, Herodes Filipe, né? Que compreendia Gaulanites, Traconites, Auranites, por aí vai, ok? Nessa região fica a famosa cidade de Cesareia de Filipe, onde acontece a confissão de Pedro, né? Mateus capítulo 16, versículo 18. Beleza, pessoal? Então, esses mapas são para a gente se situar no tempo e no espaço, beleza? Então, a terra de Israel, na época de Jesus, ela tinha essa divisão administrativa, ok? Lembrando que a gente está numa época de domínio romano. E aí eu trouxe 3 versículos para a gente começar. Olha só. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4,
versículo 4. Esse outro versículo do Evangelho de Lucas, esses dois versículos, né, onde está escrito: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Né? Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2. E esse outro texto também de Lucas, que é muito legal, é muito importante, quando Lucas escreve: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, ou procurador, né, ou governador, se você preferir essa expressão, né? E Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Tracanites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Então, amados, vindo ao plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, né? A encarnação do Verbo, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, ela acontece num determinado tempo, num determinado lugar, sob determinadas condições. Jesus vem à Terra como Salvador de todos os homens, né? Jesus vem à Terra exercer o seu ministério, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, que foi o que ele fez. Isso é universal, isso tem um impacto e um valor global, né? Jesus é Salvador de todos os homens, é o único Salvador da humanidade, né? Daqueles que crerem, aqueles que aceitarem seu sacrifício, serão salvos por ele, porque o seu sacrifício tem o poder para salvar todos aqueles que creem. Mas Jesus, ele encarna num momento específico. Então, a gente conhecer esse momento, a gente entender detalhes desse período, desses acontecimentos, isso nos dá uma capacidade maior de entender certos eventos, certas expressões e certos episódios da Bíblia. Ok, amados? Então, a nossa lição de hoje tem essa finalidade. É por isso que a gente vai falar sobre esse panorama, né, histórico, cultural, econômico do Novo Testamento na época de Jesus. Beleza? Então, como a gente viu aqui no texto de Gálatas, Paulo escreve, ó, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Né? Jesus nasce como um judeu, debaixo da lei, filho do homem, né? Porque nasce de uma mulher, nasce tendo sido feito homem, e ele vem na plenitude dos tempos, ele vem no tempo propício, ele vem no tempo certo. Beleza? Esse foi o primeiro versículo que a gente leu. O segundo, Lucas escreve sobre o início do ministério de João. Né? Na verdade, os dois versículos de Lucas que nós lemos, eles situam cronologicamente os acontecimentos do Novo Testamento. Olha só, por exemplo, ele fala aqui nesse segundo texto, ele fala sobre o nascimento de Jesus, porque ele diz, aconteceu que saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então, a partir desse alistamento, o que aconteceu? Lucas fala que José e sua esposa Maria foram até Belém, porque eles eram da casa e família de Davi, né? E aí, Jesus nasce em Belém por conta disso. Então, esse texto de Lucas, ele nos situa cronologicamente. A gente sabe que Jesus nasceu no ano do alistamento, no alistamento da época do imperador Augusto, beleza? E ele ainda diz, quando o Quirino era governador, né, da província da Síria. E o último versículo que a gente lê, o último texto, ele é mais preciso, porque ele fala sobre o início do ministério de João Batista, que é o precursor de Jesus. O ministério de Jesus começa depois do ministério de João, né? João aponta para Jesus, e aí Lucas escreve, olha, no 15º ano de Tibério César, ele diz quem era o imperador, ele fala que o governador da Judéia era Pôncio Pilatos, né? Ele fala que Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia, ele fala quem era o tetrarca da região da Betaneia, ele situa cronologicamente e geograficamente esses acontecimentos. Então é muito legal isso, essa preocupação que Lucas teve de mostrar para a gente quando aconteceu e ele trazer essas referências na história. Né? Isso dá uma credibilidade para o texto bíblico e isso nos situa no tempo e no espaço. Beleza, amados? Então, esses versículos eu trouxe para a gente iniciar. Ok? Muito legal. Olha só. E ele ainda vai além, né? Ele fala do contexto macro, né? O imperador era Tibério, o segundo imperador romano, Tibério, né? O Jesus nasce na gestão do primeiro imperador, que foi Otávio Augusto, né? Por isso que a gente vê aqui, no capítulo 2 de Lucas, um decreto da parte de César Augusto, né? Quem é que era César Augusto? O primeiro imperador. E aí, o início do ministério de João, ele acontece na época, no 15º ano de Tibério César, né, o segundo imperador, na época que Pilatos era o governador da Judéia,
ele fala aqui sobre os Herodes, né, que eram os tetrarcas da região da terra de Israel, né, que eram os reis vassalos de Roma. Eles não usavam o termo reis, eles usavam o termo tetrarcas, né, eles eram vassalos de Roma. E aí ele vai até os sumos sacerdotes, olha só, Anás e Caifás, né? Então, a preocupação de Lucas é tamanha que ele nos situa num contexto macro, né, para a gente saber que a gente está no 15º ano do imperador Tibério, e na época que o sumo sacerdócio era exercido pela família de Anás, né? No caso, Anás era o sogro e Caifás era o sumo sacerdote, né, que era seu genro. Ok, amados? Então, isso é muito bacana, né? Esses são os versículos iniciais. Aí, seguindo adiante, então, como eu expliquei para vocês, né, a nossa aula de hoje é para a gente entender um pouco melhor o Novo Testamento. A gente traz um panorama, né, de Israel na época de Jesus, e esses são os aspectos gerais. Olha só. Quais são os aspectos gerais do contexto histórico, social, cultural da época de Jesus? São esses aqui. O mundo romano, né, uma tensão entre judaísmo e helenismo, e um contexto religioso judaico que é totalmente diferente do contexto religioso do Antigo Testamento. Então, na época de Jesus, a gente tem um judaísmo totalmente diferente do judaísmo exercido na época de Davi, de Salomão, né, dos salmistas. A gente tem uma transformação cultural religiosa profunda. Isso influencia de maneira decisiva os acontecimentos do Novo Testamento. Ok, pessoal? Então, veja, o primeiro aspecto, o mundo romano. Como eu tinha falado para vocês, os romanos tinham dominado o meio mundo, né? Como a gente viu no primeiro mapa, quase todo o mundo antigo estava em poder dos romanos. Então, esse ministério de Jesus acontece em uma terra de Israel que está sob domínio romano. Eles não tinham soberania política. O povo de Israel estava oprimido por uma potência estrangeira, né? Então, aí, dois aspectos. O primeiro é o domínio político de um grupo estrangeiro, né? Eles tinham que se reportar, tinham que obedecer, tinham que estar condicionados, né, pelas vontades de um imperador que estava em Roma ou de um governador que obedecia ao imperador romano, né? E eles tinham que pagar impostos. Então, eles tinham dominação política, eles tinham exploração econômica. A sua produção de riqueza, ela escoava pelo ralo quando eles tinham que pagar impostos pesados para Roma, né? E um outro aspecto da dominação romana é o anseio messiânico. O que é o anseio messiânico? A expectativa da vinda do Messias, a expectativa do libertador do povo. Porque os profetas antigos, né, desde do princípio, né, da história, da revelação de Deus para o povo de Israel, havia essa palavra de Deus de que o Messias seria enviado, né, o rei ungido. Então, nesse contexto de dominação romana, há um anseio messiânico muito forte, há uma expectativa da vinda dessa figura, né, desse rei ungido que libertaria Israel do domínio estrangeiro e queria estabelecer o reino de Deus na terra. Ok? Então, esse é o primeiro aspecto, né? A gente está num aspecto, está condicionado ao mundo romano. A gente está vivenciando uma época de domínio romano sobre a terra de Israel, né? O segundo ponto que a gente colocou ali, pessoal, foi judaísmo versus helenismo. O que é isso? O helenismo era a cultura grega que tinha se espalhado por todo o mundo antigo. Alguns séculos antes, houve um cara chamado Alexandre Magno. Alexandre Magno foi o rei da Macedônia, que tinha dominado toda a região. A Macedônia era um país que ficava ao norte da Grécia. E ele tinha dominado toda a Grécia, e, a partir daí, ele criou um exército muito poderoso e ele conquistou praticamente todo o mundo antigo também. Ele conquistou o Egito, ele conquistou todo o Império Persa, né? E, por ele ter conquistado o Império Persa, Israel estava dentro do Império Persa nessa época, né? Então, quando Alexandre Magno inicia a sua expansão política, né, as suas conquistas militares, ele vai levando a cultura grega por onde ele passa. Ele era um cara, apesar de ser macedônio, ele era aluno de Aristóteles. E o seu exército era um exército grego, eles falavam grego. Então, o mundo vai se helenizando, né? O que é helenizar? Se tornar-se mais grego, né? Ou fortemente influenciado pela cultura grega. E o que isso tem a ver com a época do Novo Testamento? Tem tudo a ver. Por que o Novo Testamento é escrito em grego? Né?
porque o grego era a língua mais falada daquela época. Então, quem queria se comunicar com o mundo precisava conhecer o grego e se comunicar em grego. Então, por isso que Deus escolhe o grego. É por isso que também que Jesus vem nessa época. Jesus vem na época em que há já uma certa unidade de pesos e medidas, em que há estradas, né? Em que há um mínimo Estado que cuida, que provê uma certa estrutura para que o evangelho seja pregado, em que existe um idioma que é meio que global, sabe? Em considerando só essa questão do mundo antigo. Então, esse é a plenitude dos tempos. Essa época em que Jesus vem à Terra é uma época propícia para que o evangelho seja pregado. Já há ferramentas, né, para que esse evangelho seja não só pregado, mas disseminado. Ok? Então, voltando para a questão do judaísmo versus helenismo, então, essa cultura grega se espalha por todo o mundo antigo e ele é um problema para os judeus, porque os judeus têm a sua cultura, têm a sua religião, que é muito importante, na verdade, tem o seu Deus, o Deus único, né? Tem a sua aliança com Deus, tem a sua lei que eles precisam seguir. Então, essa influência do helenismo é um problema para os judeus. Os judeus precisam dar resposta a essa invasão cultural. Todo mundo, e os acontecimentos, amados, do Novo Testamento, eles se dão nesse contexto de luta contra o helenismo. O judaísmo que é praticado nessa época de Jesus é um judaísmo muito influenciado por esse combate cultural e ideológico contra o helenismo. Ok? O helenismo, né, o pensamento grego, era um pensamento que admitia muitas divindades, era um pensamento que tinha muitas correntes diferentes filosóficas e muitas delas valorizavam o prazer carnal, né? Valorizavam uma moralidade que era totalmente reprovável pela moralidade bíblica, né? Pelos valores de santidade e pureza de Deus. Então, o povo de Israel precisava estar resguardado contra isso. Então, o helenismo ele influencia todo o mundo antigo, né? E também há judeus que são influenciados. É por isso que a gente vê, por exemplo, pessoal, no Novo Testamento, nomes de judeus que são nomes gregos. Por exemplo, Estevão, né? E por aí vai. Então, muitos personagens que têm nomes gregos, porque foi uma forte influência do helenismo também em Israel. E desse embate cultural, dessa resistência que era necessária contra essa invasão e essa influência dessa cultura que era perniciosa para Israel, a gente tem um judaísmo diferente. E eu vou explorar um pouco mais isso mais adiante, beleza? Então, primeiro aspecto, o mundo romano. Segundo aspecto, o judaísmo versus o helenismo, essa disputa cultural, né? E o terceiro aspecto, amados, foi o contexto religioso diferente do contexto do Antigo Testamento. Então, os pesquisadores, os estudiosos dessa temporalidade, né, dessa época da história, eles chamam de judaísmo intertestamentário, que é um judaísmo que ele é praticado desde a destruição do primeiro templo até o final do governo dos romanos. Então, esse período é chamado período intertestamentário, é o período que está entre os dois testamentos, mas que abarca também a época do Novo Testamento. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para os slides. Olha só, contexto religioso distinto em relação ao Antigo Testamento. A gente tem, o que era distinto? Por exemplo, a gente tem sinagogas, né? Sinagogas não existiam no Antigo Testamento, né? A gente tem tradição oral, que também não aparece no Antigo Testamento. A gente tem escribas, que quase não aparecem no Antigo Testamento, e a gente tem seitas religiosas, políticas, né? Na verdade, seitas que seriam os partidos nos quais estão agrupados os judeus na época de Jesus. O que são essas seitas? Fariseus, saduceus, essênios e a chamada quarta filosofia, né? Que são os zelotes e os sicários. Beleza? A gente poderia falar até de mais grupos, mas esses são os principais e é disso que a gente vai tratar hoje. Ok, pessoal? Então, o Novo Testamento, o judaísmo que era praticado na época de Jesus, as ideias que os judeus já tinham na época de Jesus e até mesmo muitas das suas práticas eram totalmente diferentes daquela da época do Antigo Testamento, da época de Davi, da época de Salomão, da época dos salmistas e por aí vai, da época da monarquia. E por que eram diferentes? Aí eu vou falar um pouco disso, beleza? E vou trazer também alguns exemplos bíblicos, né? Alguns versículos. E vamos seguir adiante. Deixa eu só controlar aqui a hora para não ficar tarde. Ok, voltando para a tela. Então, a divisão política administrativa. Eu já dei um pouco
a informação básica sobre isso quando a gente viu aquele segundo mapa, né? Como é que estava dividida politicamente essa terra de Israel. Então, vamos lá. Então, olha só, sobre a divisão político-administrativa de Israel na época de Jesus, né, na época do Novo Testamento, era exatamente essa, que eu já tinha citado antes. Ó. A região de Judeia, Samaria e Idumeia estava sob administração romana direta. Todo mundo romano, toda a terra de Israel estava submetida a Roma. Mas essa região estava sob a administração direta de um procurador romano. Então, a Judéia, onde ficava Jerusalém, né? Samaria e a Idumeia, elas eram localidades, né, sob administração direta romana. E a sede romana estava também nessa região, que era a cidade de Cesareia Marítima. Então, pessoal, a capital espiritual, né, a cidade mais importante da história religiosa, cultural de Israel é Jerusalém. Mas a capital dos romanos em Israel era Cesareia Marítima, que era uma cidade portuária, uma cidade que tinha sido construída por Herodes o Grande, né, aquele mesmo rei que mandou matar as crianças inocentes, né? E essa era a capital dos romanos em Israel, ok? Olha só, quais são as outras regiões? Eu já tinha citado quando a gente viu aquele mapa, né? A tetrarquia de Herodes Antipas, que compreendia a Galileia e a Pérea, a tetrarquia de Filipe, que compreendia Traconites, Betaneia, Gaulanites e Auranites, e a região de Decápolis, né? Que eram cidades autogovernadas que se reportavam ao governador da Síria. Então, amados, Lucas cita, en passant, a gente viu no terceiro texto bíblico que nós lemos, Lisânias como tetrarca de Abilene, mas Abilene não é uma região que tem uma relevância no Novo Testamento, beleza? Então, eu só peguei essa parte aqui que a gente viu. Então, vamos voltar para o mapa, só para a gente fechar essa parte da divisão político-administrativa. Então, vejam. O que a gente acabou de ler, né, são exatamente essas 4 regiões, beleza? A região da Judéia, Samaria e Idumeia, que estava sob administração direta romana, onde ficava Jerusalém, e onde ficava Cesareia, aqui no cantinho, né, cidade litorânea, cidade portuária. A Galileia, onde estava Nazaré, por exemplo, né, onde ficava Cafarnaum, que são cidades muito importantes no Novo Testamento, onde Jesus inicia o seu ministério, onde Jesus cresce. Caná, onde, no caso, Jesus cresce em Nazaré, né? Caná, que é o lugar onde Jesus multiplica pães, onde Jesus transforma água em vinho. E outras cidades também importantes nessa região. A gente tinha, por exemplo, Magdala, né, que é a cidade de Maria Madalena, por aí vai. Aí aqui a gente viu que é a tetrarquia de Filipe, onde ficava Cesareia de Filipe, aqui é a Decápolis, né? E é isso. Olha só um breve histórico, né? Eu não sei se eu volto para falar disso, porque é bastante informação. Mas é o seguinte, de onde é que vem essa divisão administrativa, né? Vamos voltar para o mapa, eu vou explicando com o mapa aberto. Olha só. Amados, essa região aqui, né, que é a região onde hoje fica Israel, né? Onde hoje essa região está dividida entre o povo de Israel e os chamados árabes, né, os árabes chamados palestinos. Essa região, ela tinha sido antes desse período do Novo Testamento, toda essa região, ela pertencia a um único homem, que era Herodes o Grande. Herodes, amados, ele era um rei vassalo de Roma. Ele era um cara que era uma liderança política, né, que usurpou o trono que tinha sido dos Asmoneus, né? Os Asmoneus foi uma dinastia de reis que conseguiu, durante um breve período, tornar de novo independente a terra de Israel. A terra de Israel tinha sido dominada pelos babilônicos, depois pelos persas, depois pelos gregos, né? No caso, pelo Império de Alexandre Magno, e depois pelos generais de Alexandre Magno, né? Ptolomeu e Seleuco, os Ptolomeus e os Seleucidas. Mas, num dado momento, resistindo à opressão, né, e resistindo à crueldade de governantes estrangeiros que desprezavam a lei de Israel e os costumes do povo de Deus, um grupo de homens se revoltou, que eram os macabeus, e eles, por meio de uma revolta armada, conseguiram, depois de muitos anos de luta, depois de um processo longo, resgatar a soberania política dos judeus em Israel, né? Só que
essa soberania política, ela acabou caindo na mão de um cara chamado Herodes. E esse Herodes, como ele era vassalo dos romanos, como ele era, na verdade, aliado dos romanos, ele recebeu o título de rei e ele recebeu autoridade para governar sobre todo Israel, né? Então, quando esse cara morre, ele divide o seu reino entre os seus filhos. Ele divide o seu reino entre Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Arquelau fica com a Judéia, Samaria e a Idumeia. Herodes Antipas fica com a Galiléia e com a Pérea. E Filipe fica com a região de Traconites. Só que eles precisavam, esses filhos de Herodes, precisavam do aval dos romanos para reinar sobre essas regiões. E os romanos concedem essa autoridade para eles, só que eles continuam sendo vassalos de Roma, continuam estando submetidos ao que o imperador de Roma mandasse, a despeito deles estarem dominando territórios que seriam em tese deles. Então, Roma dá para Herodes Antipas e para Filipe o título de tetrarcas e dá para Arquelau o título de etinarca. Só que Arquelau é um cara muito cruel, Arquelau é um cara muito duro, ele faz um governo péssimo e muitas pessoas sofrem, né, o jugo, né, da crueldade de Arquelau, de modo que uma comissão de judeus vai para Roma para pedir ao imperador que revogue o título de etinarca de Arquelau e que o remova do governo. E eles fazem isso. Arquelau ele é removido do governo, é enviado para o exílio, e aí a região que tinha sido de Arquelau, que era a Judéia, a Galiléia, desculpa, Judéia, a Samaria e a região de Idumeia, ela passa a ser dominada diretamente por Roma. Então, Roma começa a enviar os seus procuradores, né, para governar essa região. Beleza, pessoal? É por isso que durante a época de Jesus, a gente tem Pôncio Pilatos como governador da Judéia, né? E não um descendente de Herodes. Beleza? Então, voltando para a tela, seguindo adiante, né, fechando essa parte da divisão administrativa, que não é tão importante. Olha só. Aqui a gente já viu, né? Como a gente está no mundo romano, eu trouxe essa informação aqui sobre os impostos pagos aos romanos. E eu trouxe aqui duas referências bíblicas, né? Mateus 22, 17 ao 21 e Mateus 17, do 24 ao 27. Que textos são esses? São textos bem conhecidos. Esse capítulo 22 é quando os fariseus perguntam a Jesus se é lícito pagar imposto a César. E Jesus diz, olha, me mostra aí uma moeda dessa, cara pálida. E ele pergunta, de quem é essa EFG, essa inscrição? Ele diz, é de César. Aí Jesus diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E esse outro texto, que está em Mateus 17, fala sobre o momento em que alguém pergunta para Pedro, o teu mestre não paga as dracmas, né? O teu mestre não paga impostos? Aí Jesus pede para Pedro ir pescar, porque dentro do peixe, Pedro ia encontrar moedas que eles usariam para pagar o seu imposto. Ok, pessoal? Então, eu trouxe essas duas referências, né? Há muitas referências sobre pagamento de impostos, sobre publicanos no Novo Testamento, mas eu trouxe só esses dois textos. Então, veja, a terra de Israel, ela pagava por ano aos romanos uma quantia de 600 talentos. Esses 600 talentos, eles davam 6 milhões de denários. O que era um denário? Um denário era a diária de um trabalhador do campo. Um trabalhador do campo, ele trabalhando o dia inteiro, ele recebia um denário. Então, por ano, os romanos recebiam de impostos de Israel o equivalente a 6 milhões de denários. Ok? E quais eram os impostos propriamente ditos, né? Esses 6 milhões era a quantia total, mas quais eram os impostos? Então, eu trouxe aqui esses três tipos de impostos. O tributum, que era o imposto pessoal, que as pessoas pagavam, né? Como pessoas físicas, né? Não tinha ainda esse termo pessoa física, mas era o imposto que as pessoas pagavam enquanto indivíduos, né? E o imposto fundiário, que tinha a ver com a posse de terra. E havia a amora, que era a contribuição anual para despesas militares das guarnições romanas que ficavam na terra de Israel, né? Fosse na Judéia, fosse na Galiléia, na Pérea, por aí vai. E o público, que era o imposto sobre compra e venda, ok? Então, havia esses três tipos de impostos que os judeus pagavam para os romanos. O imposto pessoal e fundiário, uma contribuição para a manutenção, né, do exército romano na terra de Israel e esse imposto sobre compra e venda. Beleza? Aqui, pessoal, eu trouxe essa foto porque esse aqui é um anfiteatro que fica na cidade de Cesareia. Na verdade, essas ruínas, né, de um anfiteatro no estilo romano, na verdade, no estilo grego, né,
que tinha sido construído por Herodes na cidade de Cesareia. Então, como Cesareia era sede romana em Israel, ela tinha arquitetura romana, ela tinha estádio para práticas esportivas, para corrida de biga, tinha anfiteatro, beleza? Então, uma cidade em Israel que tinha toda a característica de uma cidade pagã, né? De uma cidade grega. E hoje é um ponto turístico. Na verdade, Israel, ele é um lugar hoje em dia que, se você visitar, além de tudo, de toda a parte dos caminhos de Jesus, né, dos lugares que são tidos como sagrados, a gente também tem a arquitetura, né, do mundo antigo, tem as ruínas de edificações e de lugares que foram muito importantes na história da humanidade. Beleza? Aí, pessoal, entrando nos aspectos econômicos, vou ver isso bem rapidinho. Olha só, a gente falou sobre a divisão político e administrativa. A gente falou sobre os impostos, né, que eram pagos aos romanos. E aqui eu vou falar brevemente, só dar uma pincelada sobre os aspectos econômicos. Então, havia 3 atividades econômicas muito importantes, que era a base da economia de Israel. A primeira era a agricultura, a pecuária e a pesca, né, atividade agropastoril. A segunda era o artesanato e a terceira era o comércio. Então, a gente tem aí 2 atividades que se referem à produção de riqueza, né? 2 atividades produtivas, e a gente tem uma atividade que se refere à circulação de mercadorias, que é o comércio. Então, vejam, a agricultura, a pecuária e a pesca, elas aconteciam em pequenas comunidades, né? Em aldeias ou vilas, eram exercidas pelos camponeses, né? Obviamente, e majoritariamente na região da Galileia. Então, pessoal, em muitos lugares, hoje em dia mesmo, né, a gente tem uma divisão em muitos países entre norte e sul, entre uma região, por exemplo, industrializada e uma região mais camponesa, né, uma região mais pobre e uma região mais rica. Em Israel não era diferente. A Galileia era uma região marginalizada, era uma região empobrecida, era uma região tida como culturalmente atrasada em relação ao sul, em relação à Judéia, por exemplo, que tinha grandes cidades, né, que tinha um grupo de eruditos, né, de intelectuais, que tinha grandes comerciantes. Ok, pessoal? Então, a atividade agropastoril, né, a agricultura, a pecuária e a pesca, ela era desenvolvida majoritariamente na Galileia e por pessoas que habitavam em pequenas comunidades, pequenas vilas, pequenas aldeias, né? Enquanto o comércio era desenvolvido principalmente em grandes cidades. E os artesãos também, os artesãos se abrigavam nas grandes cidades. Olha só, vamos voltar para a tela, olha que interessante. Só tinha escrito aqui, né? Galileia, pequenos proprietários. Ah, sim, e também havia grandes proprietários. E esses grandes proprietários que trabalhavam na parte da agricultura, da pecuária, eles utilizavam diaristas ou escravos. Eles geralmente habitavam em cidades, mas tinham as suas propriedades no campo. E quem cuidava, eles tinham um administrador que administrava a sua propriedade e utilizavam o trabalho de diaristas, né? As pessoas trabalhavam lá, recebiam uma diária, ou então utilizavam o trabalho escravo, que era bem comum nessa época, nessa região do mundo, né? Então, a segunda atividade era o artesanato. Só um detalhe, Jesus ele era da classe dos artesãos, né? Jesus era carpinteiro, José era carpinteiro. Então, a atividade dos artesãos ela se desenvolvia nas cidades, né? Então, na cidade de Nazaré, né? Jesus ele fazia parte desse ofício, né? Do artesanato, porque José era carpinteiro e eles eram uma classe média, ok? Não era um grupo dominante, não era um grupo rico, mas também não era um grupo miserável. Eles eram trabalhadores, né, braçais, mas eles eram importantes na economia porque trabalhavam na produção, né, e trabalhavam nas grandes cidades. Então, a segunda atividade era o artesanato, né. Trabalhadores eram autônomos, né, e era uma atividade familiar que era passada de pai para filho. E o terceiro, para a gente fechar essa parte, era o comércio. O comércio era desenvolvido nas cidades, como eu já tinha falado, né, impulsionado pelos grandes proprietários. Havia um comércio internacional também, desde a época dos fenícios, os contatos dos fenícios com o povo de Israel, isso estimulou o desenvolvimento do comércio em Israel, né? Então, havia comércio de mercadorias, tanto importação quanto exportação, né? Inclusive a parte de pesca também. E essa influência dos fenícios e dos gregos fortalece essa atividade comercial, né? E havia um sistema de impostos. Como a gente tinha visto que os romanos eles cobravam impostos, né,
sobre compra e venda. Então, havia um sistema de impostos desde a época de Herodes muito forte sobre atividades comerciais. E esse sistema de impostos, ele era, amados, um fator de tensão social. Ok? Seguindo adiante. Olha que legal, o Templo de Jerusalém, né? O templo, só ver a hora aqui. O templo, a gente sabe que foi construído por Salomão e depois foi destruído. O templo foi construído por Salomão no século IX a.C. e foi destruído, né, no século VI pelos babilônicos, né, pelos caldeus, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Mas o templo tinha sido reconstruído. Quando Ciro deu para os judeus autorização para retornar à sua terra depois dos 70 anos de exílio na Babilônia, as principais lideranças judias que retornaram para a sua terra começaram a se organizar, né, e iniciaram a construção do templo, a reconstrução do templo. O cara que iniciou a reconstrução do templo foi Zorobabel. E quando o templo é reconstruído, quando os sacrifícios são reativados, quando o sistema, né, religioso do templo, os rituais, as cerimônias são reativadas, o templo volta a ser a sede, né, o ponto central da cultura e da religião judaica. E Jerusalém volta a ser a cidade para onde afluem as multidões nos períodos de festa e tudo mais. Na época de Herodes, ele embeleza o templo e ele amplia o templo. Então, na época de Jesus, a gente tem um segundo templo que é maior do que o primeiro templo tinha sido, o templo de Salomão, né? E esse segundo templo é conhecido como o templo de Herodes porque ele foi ampliado e embelezado por Herodes. Ok, pessoal? Por que eu trouxe aqui informações sobre o templo? Porque tem umas coisas interessantes, olha só. O templo ele é um centro comercial. Para além, amados, da questão sagrada, né, das atividades sacerdotais, dos sacrifícios, de ser a sede do culto ao Deus único de Israel, o templo, né, trazendo essa outra parte, nessas informações materiais, o centro ele era um centro comercial. Desculpa, o templo ele era um centro comercial. Por quê? Porque muitas atividades comerciais giravam em torno do templo. O templo recebia peregrinações constantes, né? E essas pessoas que vinham, elas compravam, né? Então havia uma atividade comercial intensa no entorno do templo. E também havia, amados, a venda de animais para as ofertas. Porque a lei de Moisés prevê diversos tipos de ofertas para diferentes situações. Então o povo, em vez de viajar trazendo, né, os seus animais, eles compravam lá, nas redondezas. Tinha comerciante vendendo, né, vendendo as ovelhas, vendendo as pombas, né, vendendo os animaizinhos que seriam utilizados nos diferentes tipos de sacrifício. E Jesus, inclusive, entra em conflito com esses vendedores, né, que estão no templo, numa região que eles não deveriam estar, não era no entorno. Jesus ele combate os caras que estão vendendo dentro do templo, e combate também os cambistas, né, os caras que faziam a troca das moedas e tudo mais, né? Mas o fato é que a gente tem esses vendedores no entorno do templo e tem esses caras que vendem as ofertas, né, que são utilizadas no próprio templo. Os animais para serem ofertados, né, para serem sacrificados no próprio templo. E também, amados, o templo recebia dízimos e ofertas. Não só dízimos e ofertas dos judeus que estão ali em Israel, em Jerusalém, mas também dos judeus que estão na diáspora. Porque é o seguinte, quando o povo de Israel foi quando Israel ao norte e Judá ao sul foram dominados e destruídos pelos seus inimigos, né? Eles ficaram no exílio. E esse exílio fez com que surgissem muitas comunidades judaicas fora de Israel. Então, quando eles voltaram, depois do domínio persa, quando eles voltaram para Israel, os judeus, ainda ficaram existindo muitas comunidades judaicas que habitavam fora, que eram chamadas comunidades da diáspora, né? É por isso, amados, que no Novo Testamento, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e as pessoas que estão em Jerusalém veem aquele momento, né, glorioso dos discípulos falando em línguas estranhas e o mover de Deus ali para todo mundo ver, eles começam a falar em outros idiomas e ali existem pessoas de diversos países, diversas nacionalidades. De onde é que esses caras vieram? Vieram da diáspora, né? Vieram dessas comunidades judaicas que existiam desde a época do exílio babilônico. E esses judeus que estavam na diáspora, eles mandavam ofertas pesadas para Jerusalém. E essas ofertas ficavam no templo.
Então, o templo tinha um tesouro, tinha um cofre, o templo recebia muito dinheiro, ele movia muito dinheiro, né? Porque era natural, eram as ofertas do povo, era o dízimo do povo, eram as atividades que eram realizadas no entorno do templo. Ok, pessoal? Então, era muito importante para os grupos que dominavam esse sistema estarem nessa posição. Por exemplo, os saduceus. Os saduceus, que a gente vai ver mais na frente, né, daqui a pouquinho, era o grupo religioso que dominava o templo, né? O sumo sacerdote era um saduceu, ele controlava esse sistema, ele tinha aliança com os romanos e ele controlava o sinédrio. E ele obtinha muita vantagem, não só política, não só social, né, em questão de prestígio, mas vantagem econômica, porque ele lidava com esse tesouro do templo. Ok, pessoal? Tem mais coisa, olha só que legal. Então, eu coloquei aqui, o tesouro do templo era administrado pelo sumo sacerdote, né, que acabava sendo confundido com o tesouro estatal, era como se fosse o tesouro da nação, né? E olha essa informação, o templo, ele era o principal empregador de Israel. Ele era um grande empregador. Por quê? Porque ele tinha 18 mil funcionários diretos, considerando os sacerdotes, levitas, os artesãos, as pessoas que cuidavam das diversas funções que o templo demandava, porque o templo ficava aberto 24 horas, né? Existiam as turmas de sacerdotes, né, que cumpriam o seu turno e que se revezavam continuamente, e essa atividade não parava, de modo que eles tinham 18 mil funcionários diretos, e quando você pega esses 18 mil com as suas famílias, havia 60 mil pessoas que eram sustentadas pelo templo. Então, se a população de Jerusalém, nessa época, era de 600 mil pessoas, que é uma estimativa, 10% vivia do templo. Ok? Para vocês verem como era importante, né? Era importante como centro religioso, era importante por toda a significação religiosa, cultural, histórica do templo, né? E era importante porque as pessoas eram empregadas, as pessoas literalmente viviam, né, daquilo que o templo proporcionava. Beleza, pessoal? Então, tudo isso era muito importante. Aí Jesus aparece e diz, eu vou destruir esse templo em 3 dias, eu faço ele voltar. Imagina que os caras não pensaram, hein? Né? Quando a gente sabe dessas informações, a gente começa a ver as coisas de outra forma, né? Olha só que interessante. Voltando para a tela, né? Então, o templo, ele conferia àquele que tivesse, né, ingerência sobre ele, poder político e poder econômico. Beleza? Olha só. Eu trouxe aqui uma fotinha uma representação, né? Uma figura do segundo templo. Olha que bonito. Era enorme, pessoal. Era enorme. Tinha os muros, né? Por isso que hoje em dia existe o Muro das Lamentações, que é um desses muros, é o muro oriental do templo, que é a última parte dele que está de pé, né? E era um lugar enorme, bonito, né? Imponente e maior, inclusive, do que o primeiro. Inclusive, amados, a profecia do Antigo Testamento, uma das profecias dizia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, né? E do ponto de vista prático, se cumpre quando o segundo templo é maior, é mais glorioso e mais imponente do que o primeiro. Pegando aqui uma água, voltei. Então, seguindo adiante, já estamos perto do final, não vamos demorar muito. Deixa eu ficar de olho aqui na hora. Beleza. Olha só que interessante. Principais instituições locais. Eu trouxe aqui 2 instituições importantes, o sumo sacerdócio e o sinédrio. Porque, pessoal, é o seguinte, os romanos, como a gente já viu inúmeras vezes aqui hoje, né, dominavam toda essa região, o poder político estava na mão dos romanos, eles estavam submetidos ao domínio romano, e os romanos, eles utilizavam uma questão estratégica, eles utilizavam alianças com as lideranças locais para governar, né? Desde a época de Alexandre Magno, quando Alexandre Magno expande o seu império, a estratégia que ele utiliza é não impor não fazer imposições muito rigorosas e muito duras aos governos locais, mas entrar em aliança com esses grupos para que eles o apoiem no seu controle sobre a região. E os romanos também faziam isso. Quando necessário, os romanos utilizavam a espada, né? Isso aconteceu na Grande Guerra, né, que culminou na destruição de Jerusalém e do segundo templo no ano 70. Mas, quando possível, os romanos utilizavam inteligência e faziam alianças estratégicas. Então, eles utilizavam essas 2 grandes instituições de Israel a seu favor, o sumo sacerdócio e o sinédrio.
Vamos ver nos slides, olha só. Mas o que era o sumo sacerdócio? Era a posição mais importante religiosa de Israel, né? O sumo sacerdote era o principal sacerdote, ok? E o sumo sacerdócio, amados, ele é instituído na lei de Moisés, na época de Moisés. Ele não foi criado nessa época. Ele é uma instituição muito antiga e muito importante. O primeiro sumo sacerdote é Arão, né? Lembra que Deus estabeleceu os levitas como a tribo sacerdotal? Moisés e Arão são levitas. E Arão é colocado como o primeiro sumo sacerdote, aquele que iria liderar, né, as cerimônias e os rituais de sacrifício, né, e os cultos a Deus desde a época do tabernáculo. Então, o sumo sacerdote era o sacerdote mais importante. O seu tempo de serviço era vitalício. Ele não tinha um mandato de alguns anos. Ele até morrer, depois que ele era levantado como sumo sacerdote, ele ficava até morrer, né? E a gente tem essa função, né, de muito prestígio que ela é desde a época de Moisés. Então, olha só, ele deveria ser descendente de Arão, ele coordenava, né, o culto e os sacrifícios, só que essa função, pessoal, ela foi politizada na época dos Ptolomeus. O que é isso? É que os governantes estrangeiros que dominavam a região passaram a como é que eu posso dizer? Fazer uso político dessa função. Eles começaram a cooptar os sumos sacerdotes e fazê-los trabalhar para si. Então, houve uma aliança que não deveria existir entre essa figura, que era a figura do sumo sacerdote, e os invasores estrangeiros. Então, na época de Jesus, os sumos sacerdotes já não eram descendentes de Arão, já não eram mais levitas, eram pessoas que eram colocadas no poder de acordo com a conveniência de quem tivesse no controle da região. Então, na época de Jesus, por exemplo, Anás, Caifás, esses caras, eles não eram descendentes de Arão. Eles tinham sido colocados no poder como manobra política dos romanos, ok? Não só eles, né? Os seus antecessores, durante muito tempo, já vinham sendo instrumento político de controle dos estrangeiros, né? Olha só. E aí, essa função, ela começa a ser politizada na época dos Ptolomeus, mas o cara que inicia realmente esse processo é Herodes o Grande. Os romanos, eles passam a indicar, tanto Herodes quanto os romanos, eles passam a indicar e a destituir o sumo sacerdote de acordo com a sua vontade. Porque é o seguinte, pessoal, é uma história longa e eu não vou também ficar voltando, porque não tem como explicar uma coisa sem explicar outras. Aí, para não ficar pela metade, eu vou dar essa informação de maneira bem superficial, beleza? Do jeito que já está, não vou aprofundar esse ponto. Mas tem muita coisa interessante, essa história é fascinante, ela tem muito detalhe, ela tem muita coisinha, sabe? E, enfim, seguindo adiante. Então é importante essa informação, beleza? Desde a época de Herodes o Grande, que os sumos sacerdotes eles eram tanto indicados quanto destituídos de acordo com o interesse dos romanos, né? E aí, além dessa instituição, que era o sumo sacerdócio, a gente tinha o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era o conselho, era a grande assembleia formada pelos anciãos do povo de Israel. Então, eu coloquei aqui, era o Supremo Conselho Judaico, ela regia os judeus após o fim da monarquia. Então, pessoal, depois que a monarquia foi destruída, né, depois da derrubada, da destruição do primeiro templo, né, depois que tanto Israel quanto Judá foram destruídos, né, pelos assírios e pelos caldeus, respectivamente, ficou esse vácuo de poder político. E quem exercia essa função era o sinédrio. Já que não existia mais rei, já que não tinha mais uma linhagem real, quem fazia essa função era o Conselho dos Anciãos, era o sinédrio, que é uma instituição que não existe no Antigo Testamento, você não vê referências a ela, pelo menos, né? Embora algumas traduções judaicas digam que ela existe desde a época de Moisés, mas não há relato bíblico disso. Mas essa instituição, o sinédrio, ela ocupa esse vácuo, né, de liderança política, e ela era exatamente isso, era um conselho dos anciãos de Israel. Quem presidia o sinédrio, amados, era o sumo sacerdote. Está vendo como o sumo sacerdote tinha uma função importante? Porque ele não só controlava o templo, o culto e o dinheiro do templo, como ele também controlava o sinédrio, que era o conselho dos anciãos, né? Ele era presidido pelo sumo sacerdote, como eu falei, e tinha 71 membros. Na verdade, eram 70 membros, 71 com seu presidente. E ela tinha função civil e função religiosa. Então, eles eram um tribunal para questões religiosas, né, para julgar desvios, para julgar heresias, para julgar blasfêmia, por exemplo, né, para julgar quebra da lei de Moisés.
e também para questões civis, para questões do dia a dia. Também era um tribunal. Não só eles se reuniam para questões do dia a dia da cidade, né, para questões que eles podiam intervir, quanto também para julgar causas civis e causas religiosas. Ok, pessoal? Então, essas duas instituições, elas eram muito importantes, elas existem na época de Jesus. Quem é que condena Jesus? É o Sinédrio. Jesus é condenado, na verdade, pelos romanos, mas quem articula, quem prende Jesus, o interroga e o acusa de blasfêmia é o Sinédrio. Beleza? Presidido, na época de Jesus, pelo sumo sacerdote Caifás. Ok? E os romanos, como aliados do Sinédrio, né, Pilatos recebe aquela comissão de judeus, recebe a acusação contra Jesus, e a gente conhece a história que culmina na crucificação. Ok? Olha só. Isso aqui, amados, é uma reunião do Sinédrio, é um desenho, né, muito antigo de uma seção do Sinédrio. Os 70 sábios, né, os 70 líderes judeus. Aí entramos em outro ponto, os samaritanos, né? A gente vê também os samaritanos no Novo Testamento. Eu coloquei essa referência. Mas essa referência de João 4:9, porque é um texto muito importante que fala sobre samaritanos, né? João 4:9 é o episódio da reunião, na verdade, da entrevista de Jesus com a samaritana. Quem é que eram os samaritanos, né? No Novo Testamento, os samaritanos são sinônimo de pecador. Né? Por exemplo, Jesus está discutindo com os judeus. Aí Jesus diz, vocês procuram me matar. Os caras dizem, quem quer te matar? Tá vendo que você é doido, você é endemoniado, você é samaritano. Né? Samaritano era um tipo de ofensa. E quem é que eram os samaritanos? Eu coloquei aqui nos slides uma referência bíblica das origens dos samaritanos, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, do 24 até o 34, que era basicamente o seguinte. Depois da época de Saul, Davi e Salomão, que foram os 3 primeiros reis de Israel, o filho de Salomão, Roboão, assumiu o trono, e durante o seu governo houve um cisma, houve uma cisão, né, uma divisão do reino. Então as 10 tribos do norte se revoltaram contra a dinastia de Davi, contra Roboão, e formaram o reino ao norte, que passou a ser o reino de Israel, com a capital em Samaria. E o reino do sul ficou sendo o reino de Judá, com capital em Jerusalém, governado pelos descendentes de Davi. O que isso tem a ver com os samaritanos? É o seguinte, o reino do norte foi destruído pelos assírios no ano 722 a.C. A sua população foi massacrada, boa parte dela foi exilada, né, foi levada como escrava para a Mesopotâmia, e aí um povo estrangeiro, o povo de fora, foi levado para habitar na região de Samaria. Só que eles tiveram muito problema com ataques de leões, né, de animais selvagens. E alguém disse assim, vocês estão sendo atacados por animais selvagens porque vocês não sabem como adorar o Deus dessa terra. Então, os assírios enviaram um sacerdote antigo, né, de Samaria para ensinar aquelas pessoas da região como adorar ao Deus de Israel. E aí surgiu, amados, uma religiosidade que era um sincretismo, era uma mistura do paganismo da Mesopotâmia com a adoração ao Deus de Israel. Então, surgiu um tipo de judaísmo diferente, né, distorcido. E esse povo que passou a habitar nessa região passou a ser o povo samaritano. Não eram mais os antigos israelitas. Era a mistura desse povo que veio de fora, com a sua cultura, com a sua tradição, e do remanescente de Israel. Né? Mais na frente, quando Judá é destruída e o povo de Judá volta a Jerusalém para reconstruir o templo, os samaritanos pedem para ajudar e são recusados, porque o pessoal de Judá, né, o pessoal de Jerusalém não considerava os samaritanos povo de Deus, não considerava irmãos. Então, a partir daí, surge uma rivalidade muito grande. E essa rivalidade vai sendo acentuada com o passar do tempo. Os samaritanos criam uma versão própria da lei, né? Eles não aceitam a Bíblia hebraica inteira, só aceitam o Antigo Testamento, a Torá, né, o Pentateuco, mas o Pentateuco atualizado, né, segundo as suas crenças, e eles passam a adorar a Deus no Monte Gerizim. Eles constroem um templo no Monte Gerizim e passam a adorar lá, e a dizer que a adoração a Deus deve ser feita no Monte Gerizim, não em Jerusalém. Esse é outro fator de disputa e de tensão. Acontece que séculos mais tarde, na época de João Hircano, que era um dos asmoneus, dos reis, né, da dinastia dos asmoneus, os judeus atacam Samaria, detonam com os samaritanos e destroem o templo que ficava no Monte Gerizim.
ok? Então, havia, amados, uma história de luta, de rivalidade e de ódios que, na época de Jesus, faz com que esses dois povos sejam inimigos, né? É por isso que, quando Jesus aparece para a mulher samaritana, na verdade, quando ela encontra Jesus na beira do poço, e Jesus diz, mulher, dá-me água do teu cântaro, ela diz, por que você está pedindo para mim? Eu sou samaritana. E João escreve, porque os judeus não falam com os samaritanos, né? Aí, no meio do diálogo, a mulher diz para Jesus, Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram a Deus nesse monte, no Monte Gerizim, né? E vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus fala, mulher, vai chegar o dia que vocês não vão adorar nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas Deus procura quem o adora em espírito e verdade. Amém? Então, mas é tão legal. Esse texto é maravilhoso. E aí, né, a origem do samaritano já falei sobre sincretismo religioso, né, que era essa fusão dessa cultura mesopotâmica, assíria, né, com o remanescente de Israel, e esse Pentateuco samaritano, que era o livro sagrado dos judeus, né, desculpa, o livro sagrado dos samaritanos, e as ideias fundamentais. Quais eram as ideias fundamentais desse povo, né? Só um detalhe, amado, os samaritanos, eles não eram uma ramificação do judaísmo, eles eram um tipo diferente. Eles tinham inspiração no judaísmo, mas eles tinham práticas diferentes. Então, quais eram as ideias principais? Eles mantinham a adoração ao Deus único, né, eram monoteístas, só que eles davam para Moisés a condição de mediador da lei. E eles colocavam Moisés como se fosse como mediador da lei e como último profeta. Por isso que eles não aceitavam os textos proféticos, só aceitavam o Pentateuco. E o Pentateuco deles era diferente, porque eles escreveram lá no seu texto sagrado que Deus tinha dito que o Monte Gerizim era o lugar de culto, o lugar oficial de culto. Então, eles desprezavam, né, Deus estabelecendo Jerusalém como sede espiritual e colocavam o Monte Gerizim nessa condição, né? E eles também esperavam o Messias. Eles tinham algumas práticas, né, diferentes. Por exemplo, quando Jesus está com a samaritana, ela diz, eu sei que o Messias vai vir, e quando ele vier, vai nos ensinar todas as coisas. Aí Jesus diz, eu que falo com você. Isso é muito legal, Matos. Então, tinha essas ideias próprias que faziam com que esse povo fosse um tipo diferente de religião, né? Não eram judeus, não são vistos como ramificação do judaísmo. E até hoje existem samaritanos. É um grupo reduzido que mora naquela região que ainda preserva tradições daquela época. Beleza? Então, é por isso que a gente vê no Novo Testamento essa animosidade muito forte, essa tensão e essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Coloquei aqui, tensão constante com os judeus. Essa questão aqui dava uma aula, só essa parte, mas vamos seguir adiante para terminar. Aqui eu trouxe um quadrinho bonito, né, de Jesus e a Samaritana. E aqui, para fechar, o último ponto, características do judaísmo intertestamentário. Como é que era o judaísmo dessa época? Que eu falei que era tão diferente do judaísmo da época do Antigo Testamento, né? Deixa eu só ver aqui a hora para não... Já está um pouco tarde, mas eu vou finalizar. Vou até o final, porque já está no final, beleza? Olha só. Voltando para cá. Quais são as características desse judaísmo intertestamentário que eu falei que é tão diferente do judaísmo do Antigo Testamento, né? Olha só. Esse judaísmo ele é moldado por um contexto de crise, né? De dupla crise. O que é dupla crise? Uma crise em dois grandes momentos, no século VI a.C. e no século IV a.C. Então, o judaísmo dessa época, amados, as ideias dessa época são uma forma do povo responder a essas crises. Que crises são essas? A crise do século IV é a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Então, isso traz um trauma, e isso traz um prejuízo muito grande, porque como é que esse povo que tem uma religiosidade que é centrada num templo, que há rituais de sacrifício que devem ser feitos no templo, como é que esse povo vai exercer a sua religião sem o templo, né? Então, o templo destruído, Jerusalém destruída, demanda uma transformação na forma de exercer a sua fé, né? Então, essa é a primeira grande crise. E a segunda grande crise é o helenismo. É a difusão das ideias gregas, a difusão dessa cultura grega. Então, como forma de responder a essas demandas, a gente tem um judaísmo intertestamentário que é diverso do judaísmo do Antigo Testamento. Olha só. Então, eu coloquei aqui os traumas da destruição de Jerusalém do templo, o exílio e a diáspora, né? Agora eles convivem com uma comunidade, eles sabem que há uma comunidade de judeus que habita fora dos limites de Israel, né? Eles têm que lidar com a perda de soberania política administrativa
e eles têm que lidar com essa forte influência da cultura grega, né, da cultura estrangeira. Ok, pessoal? Então, esses são os 4 pontos que envolvem essa dupla crise. E aí são as grandes perguntas. Como praticar a lei de Deus sem o templo? Como guardar a lei de Deus longe da terra de Israel? Né? Então, olha só. A gente sabe que a base do judaísmo é o monoteísmo, né, que é a crença no Deus único, a aliança com Deus de Israel, e a lei que deveria guiar a vida do povo em todos os seus aspectos, né? Então, como é que eles vão responder a essas necessidades desse período? Eles vão trazer uma mudança de ênfase. Eles vão resguardar o monoteísmo, a aliança com Deus e a lei, mas eles vão trazer algumas diferenças que são muito importantes que a gente vai ver na época de Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, uma diferença de ênfase que vai deixar de estar no culto para estar na lei moral. Então, mais importante do que os sacrifícios, do que os rituais, do que a prática da cerimônia religiosa em si, era importante a lei moral, a conduta correta, a integridade, a ética. Então, uma vez que eles não podiam estar no templo fazendo seus sacrifícios e realizando seus cultos, eles eram fiéis a Deus quando eles cumpriam princípios morais e éticos, quando eles eram obedientes a Deus, tendo uma vida santa. E o segundo ponto, ortopraxia em vez de ortodoxia. O que é isso? Ortopraxia tem a ver com uma conduta correta enquanto indivíduos. Em vez de ortodoxia, em vez de preocupação com a letra da lei, eles estavam preocupados em ter uma conduta correta em relação a essa lei moral, em relação a essa ética, em relação a esses princípios. Ok? Um segundo ponto é que eles embarcaram nessa ideia do particularismo, do exclusivismo e da superioridade. Ou seja, criaram uma mentalidade que reforçava o sentido de Deus tê-los escolhido como seu povo. Mas eles extravasavam nisso, porque era uma forma de se proteger, uma forma de se guardar da influência estrangeira. Era a ideia de que eles eram um povo escolhido e que eles eram superiores, que eles eram exclusivos de Deus. Por conta disso, eles não precisavam de influência estrangeira, né? Então, essa foi uma outra estratégia, a mentalidade protecionista do povo judeu. E o terceiro ponto na verdade, esse particularismo, ele dava uma ênfase nas chamadas características distintivas. O que era isso? O que só os judeus faziam? Circuncisão, né? As leis kosher, que eram as leis alimentares, e a guarda do sábado. Então, eles davam uma ênfase ao que os tornava diferentes para que eles estivessem resguardados dessa influência estrangeira. Ok, pessoal? Olha só. As escrituras, elas traziam um outro detalhe muito importante, é que, já que eles não têm mais o templo, eles têm que valorizar a escritura, né? Então, há uma valorização do texto escrito como nunca antes. Não que eles não valorizassem a escritura, eles tinham a lei como a base da sua vida. Mas agora, o ensino da escritura, a meditação na escritura, a interpretação da escritura vai ganhar uma nova visão, né? Vai ser elevado isso a um outro nível. Então, a gente tem mudança das cerimônias religiosas para questões morais e éticas. Desculpa. Essa mudança das cerimônias religiosas do templo para as questões morais torna o ensino da escritura e o estudo da escritura mais importante, né? Então, eles vão ter agora um foco no estudo. E a forma de adorar a Deus vai ser estudando a escritura, meditando na escritura, mais do que antes. Não que antes não houvesse, mas eles vão dar uma ênfase a isso. Eles vão criar métodos interpretativos diferentes. Por quê? Porque muitos princípios, muitas leis do Antigo Testamento, da Torá, não podiam mais ser exercidas sem o templo, e não podiam mais ser praticadas fora de Israel, ou no contexto que eles estavam vivendo. Então, eles precisavam criar uma forma de interpretar aquelas leis de modo a poder cumpri-las num outro contexto, né? Então, como é que você vai cumprir uma lei de 2000 anos atrás, hoje em dia, por exemplo, na vida moderna que a gente conhece? Então, isso acontecia naquela época, 100 anos depois, 200 anos depois. Como é que eles podiam praticar a lei de Moisés sem quebrá-la, né? Eles interpretavam e criavam novas formas de interpretar a lei, ok? Olha só. Criação de métodos interpretativos, tradução para outros idiomas. Então, nessa época acontece a tradução para o grego, né? E a versão grega do Antigo Testamento é chamada Septuaginta, a versão dos 70. E a gente tem a delimitação do cânon. A grande assembleia, uma assembleia, amados, entre a liderança de Israel na época de Esdras e de Neemias, ela delimita o cânon. O que é isso? Elas dizem quais são os livros sagrados. Os livros sagrados não são só o Pentateuco, não são só a lei de Moisés. Eles chamam a Bíblia hebraica de Tanakh, né?
que é a Torá, o Nevim e o Ketuvim. São a Torá, os livros de Moisés, do Pentateuco, o Nevim são os livros dos profetas, que na divisão judaica são mais livros do que o nosso, né? E o Ketuvim são chamados escritos posteriores, salmos, provérbios e textos que foram escritos cronologicamente depois. Então, essa grande assembleia da época de Esdras determina quais são os livros sagrados, qual é o cânon hebraico. Então, na época de Jesus, já havia esse cânon hebraico bem conhecido e bem difundido. Outro ponto importantíssimo é o desenvolvimento da sinagoga. Como a gente sabe, a sinagoga não existe no Antigo Testamento, né? Mas no Novo Testamento ela está lá, desde o ministério de Jesus até as viagens de Paulo, né? O que era a sinagoga? Ela se torna a instituição central na vida pós-exílio, né? Ela era o centro da vida hebraica depois da perda das instituições, depois da destruição do templo, depois da destruição da monarquia. A sinagoga se torna o centro da vida comunitária, né? A sinagoga era um lugar de oração, de leitura, de ensino da escritura, não era um lugar de sacrifícios, não tinha altar, né? Era um lugar de liturgia simples. Lá eles estudavam a lei, eles oravam e eles tinham um ensino sobre a lei, sobre as escrituras. Quando eu falo lei, no caso, a escritura sagrada, né? No contexto geral. E a sinagoga, mas era a instituição do povo. Ela não era controlada pelos sacerdotes, ela era controlada pelo povo, instituição laica. Então, as lideranças locais, quando tinha um número de 10 pessoas, se organizavam e faziam uma sinagoga, que era um lugar de estudo, né? A partir daí surgem os escribas, a partir daí vão se desenvolver os partidos dos fariseus e dos saduceus, principalmente dos fariseus. A partir do momento, amados, que a escritura ganha essa importância, eles passam a dar uma ênfase ao estudo e à interpretação da escritura. Quem conhece a escritura a ponto de ensinar e de interpretar se torna muito importante. Entende? Na época antiga, na época de Davi e Salomão, não precisava um escriba, não precisava um rabi, né? Mas nessa época, depois das coisas que foram acontecendo, se torna necessária essa figura do escriba. Então, essas mudanças acontecem e a sinagoga tem tudo a ver com isso, ok? Olha só. Então, instituição do povo, né? Mínimo 10 pessoas e liturgia simples. Não tinha altar, não tinha sacrifício, eles tinham uma liturgia simples e guardavam apenas os pergaminhos, era a coisa mais importante. E um detalhe interessante é que havia uma cadeira na sinagoga que era chamada cadeira de Moisés. Na Bíblia, no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, né? Então, pessoal, os fariseus se consideravam, que eram os caras que passaram a controlar a sinagoga, se consideravam herdeiros da tradição mosaica, ok? Se consideravam discípulos de Moisés, né? Para finalizar, aí a gente tem o surgimento dos escribas, que são os especialistas da lei, né? Eles ganham força, né, com essa valorização das escrituras e com a ruína das antigas instituições, e eles ocupam esse vácuo de poder e de autoridade. Então, pessoal, eles ensinam, eles interpretam a lei, se tornam muito importantes, e aí surge também a tradição oral. Olha só, surge uma tradição oral que não existia no Antigo Testamento. Os escribas, né, os mestres da lei, começam a criar uma série de princípios e de técnicas interpretativas que se tornam a sua tradição oral. Eles vão passando de geração em geração no boca a boca, até o momento que elas passam a escrever isso se torna o Talmud, né, que são os textos rabínicos judaicos, que são comentários sobre a lei. Isso é muito importante porque eles criam uma tradição que não é necessariamente bíblica. São comentários, são tradições em cima da Bíblia, mas elas não são bíblicas, são criação humana. E eles vão entrar em conflito com Jesus por conta disso. Isso é um dos motivos. A tensão entre Jesus e fariseus tem muito a ver com a tradição. Jesus fala, ó, vocês guardam a tradição dos homens, mas vocês ignoram o processo de Deus, né? Então isso é muito importante. O surgimento da tradição oral e a influência que essa tradição passa a ter em Israel é desse momento intertestamentário, ok? E aí eles criam a chamada lei de cerco, né? Que são tradições, ou melhor, uma tradição que se constitui em leis que objetivam evitar que a pessoa quebre a lei. Então, existe uma lei e existe uma lei para prevenir as pessoas de quebrar a lei, né? Só que isso não é bíblico, isso é criação desses caras, desses escribas, desses rabinos. Aqui a gente tem a sinagoga de Florença. E aqui essa última parte mesmo, as seitas e partidos judaicos. Pessoal, é o seguinte, ó. São 11h30 quase. São fariseus, saduceus, essênios e a quarta
filosofia, que são sicários e zelotes. Eu vou encerrar por aqui, porque já são 11h30, tá muito tarde, viu? Senão eu vou levar mais uns 10 minutos no mínimo, eu não quero não. Beleza, pessoal? Então, foi bastante coisa, né? Acabei levando mais tempo do que eu queria, embora a gente tenha começado perto de 11h15, né? Mas já passou de 1 hora, realmente. Então, agradeço por terem ficado, espero que tenha sido útil, né? Depois a gente vê uma forma de eu trazer essa última informação, essa última parte da aula. Semana que vem o pastor Hugo vai trazer o capítulo 10 de João, e a gente vê como é que a gente faz. Não sei se eu gravo um vídeo, não sei, a gente vê aí como é que faz. Ok, pessoal? Então, apesar de estar tarde, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, fica à vontade, eu vou fechar aqui o meu áudio. Deixa eu só ver aqui que foi escrito no chat, né? O pastor Walter escreveu aqui. Provável que o Conselho dos Anciãos de Israel tenha se originado em números, foi estabelecido para auxiliar o governo de Moisés, né? Que aquele momento em que Deus designa, né, um grupo de pessoas para auxiliar Moisés no deserto. E aí o Johnny escreveu, se possível, fala um pouco mais sobre as leis kosher, por favor, não conheço o termo. Leis kosher, Johnny, são as leis alimentares. São aquelas leis que estão no Antigo Testamento, na parte mesmo da lei de Moisés, que elas proíbem a ingestão de certos alimentos. Por exemplo, não comer carne de porco, né? Animal que tem a pata fendida, essas coisas. Então, são chamadas leis kosher, beleza? São leis de pureza, né? Ritualística, que tem a ver com alimentos puros ou alimentos impuros. Ok? Então, pessoal, vou botar aqui o meu no mute e eu vou liberar aqui. Quem quiser comentar alguma coisa, nada, meu irmão, pode comentar. Pastor Walter, pastora Liz, os demais irmãos, se quiserem comentar ou perguntar, viu? Estou aqui fechando o meu áudio. Oi, pastor Tiago. Que aula maravilhosa. Deixa eu ver se está totalmente alto. Estão me ouvindo? Que aula maravilhosa. Tantas informações que eu vou até sugerir que as pessoas não desprezem de olhar lá no YouTube para rever novamente essa aula. Que felicidade para a gente ter um pastor e professor de história dos melhores, com a memória assim impressionante, né? Estou aqui super feliz de tudo isso. Aí eu ia pedir para você só falar um pouquinho sobre a cadeira do Messias, né? Que você falou da de Moisés, né? Lá na sinagoga, e tinha do Messias também, né? Lembrando, né, que os judeus ainda estão esperando o Messias, mas ele já sentou nela. Aí você pode falar só um pouquinho? Posso? Obrigado, pastora. Muito obrigado, viu? Então, o que acontece? O que eu encontrei foi que na sinagoga havia a cadeira de Moisés, né? Só que tem um texto bíblico, texto de Jesus na sinagoga de Nazaré, né? Quando Jesus lê a profecia de Isaías 61, e o texto diz que Jesus sentou, depois que leu a profecia, e ele disse, essa profecia se cumpriu hoje. E todos os olhos estavam fitos nele, né? Então, a sinagoga teria, então, amados, duas cadeiras, a cadeira de Moisés e a cadeira do Messias. E Jesus sentou na cadeira do Messias, né? Por isso que as pessoas ficaram olhando para ele, né? E ele diz, olha, a profecia se cumpriu hoje, porque de fato Jesus era o Messias, né? É o Messias. Nunca foi aceito, né, pelos judeus, de fato, mas ele sentou na cadeira do Messias com todo o direito, com toda a autoridade por ser o Messias. Então, obrigado, pastora, por me dar a oportunidade de falar realmente que eu não tinha mencionado. Mas é isso, esse texto é importante e a gente pode interpretar dessa forma mesmo, Jesus sentando na cadeira do Messias, na sinagoga de Nazaré. Viu? Pastor Walter, quer comentar alguma coisa? Por favor. Libera o áudio. Não estamos ouvindo, pastor. Libera o áudio. Bom, eu estava dizendo que, como disse Cícero em seu famoso discurso, quando foi muito aplaudido por todos os presentes, que mestre é mestre. A pastora Liz elogiou você, e eu faço minhas as palavras da pastora Liz. Que sorte é nossa ter o senhor, pastor Tiago, como nosso professor, né, de história, de Bíblia. É uma grande bênção, não tenho nada a acrescentar, né? Seria redundância da minha parte. Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, viu? O Luiz escreveu aqui, será que os pais do menino da mão mirrada faziam parte do grupo de trabalhadores?
Provavelmente, meu irmão, porque o texto não diz, né, a origem do rapaz, né? Era um rapaz, era uma pessoa que estava precisando de uma cura, né? Estava na sinagoga naquele momento, no sábado, então a gente não tem como saber, né? Mas talvez fosse um grupo, família de trabalhadores, né, de Israel. Então, pessoal, eu queria muito falar desses grupos, porque eu acho que era a parte mais importante, por isso que eu tenho deixado para o final, fariseus, saduceus, essênios e a quarta filosofia, trazer até alguns versículos. Mas realmente, para não ficar muito longo, viu? Depois a gente dá um jeito de trazer esse tema, tá bom? Johnny, muito obrigado, meu irmão. Johnny escreveu aqui um elogio, viu? Muito obrigado, fico feliz. Feliz a todos que estão participando. Desculpe por ter tomado tanto tempo, mas a gente vai se ajustando. Se desculpar por nos abençoar, não faz isso, não. Valeu, poxa, muito obrigado. A gente pode fazer um vídeo sobre isso aí. Tá certo. Um vídeo e posta no grupo da escola. Vale a pena. Tá certo, poxa, eu vou fazer. Vou fazer essa semana, tá certo. Então, pessoal, vamos encerrar, fazer uma oração pelo culto de hoje, é domingo. Graças a Deus, né? Teremos culto, a gente vai se ver no templo, né? Quem não puder estar pessoalmente, a gente vai se ver online. Vamos orar, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse domingo, por esse dia, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê revelação, nos dê discernimento. O Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja. Que a gente tem hoje um ótimo domingo. Que o Senhor abençoe muito o culto dessa noite, Pai. Que o Senhor fale com a gente, que o Espírito Santo conduza. Que o Senhor abençoe muito a nossa igreja, Pai, a nossa congregação, Pai, a nossa liderança, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Que o Senhor nos dê um ótimo domingo. Nós te agradecemos e te exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Por favor. Amém, pessoal. Ei, Dante. E aí, Dante? Você é um menino muito bonito e esperto, viu? Tchau. Então, pessoal, tô fechando aqui. Um abraço, viu? Até mais tarde.